Olá! Você conhece as lava-louças Eletromec? Elas são modernas, práticas e muito eficientes, desenvolvidas com tecnologia de ponta e com capacidade para 9 e 14 serviços. As lava-louças Eletromec trabalham com jatos de água internos que deixam as louças limpas em pouco tempo com economia de água e praticidade. Tudo para facilitar a sua vida e otimizar o seu tempo. Eficiência e harmonia não precisam andar em lados opostos. Por isso, as lava-louças Eletromec de embutir podem ser personalizadas. Pode ser de inox ou ainda acompanhar as cores dos armários da cozinha para deixar tudo em perfeito equilíbrio. Você sabe qual a capacidade de uma lavadora de louças? A resposta é simples. Ela é medida por serviços, que nada mais são do que a quantidade máxima de itens lavados por ciclo. Por exemplo, um serviço corresponde a um prato raso, um prato fundo, um prato de sobremesa, um copo, um jogo de talheres, uma xícara e um pires. A Eletromec oferece lava-louças em duas versões de capacidades diferentes, 14 serviços e 9 serviços. As lava-louças Eletromec são muito eficientes, mas para funcionar de forma adequada, é preciso seguir de maneira correta as etapas de instalação. Antes de instalar, é preciso prevenir os riscos de entupimento ou danos. Se a tubulação é nova ou há muito tempo não é utilizada, é necessário verificar, antes de fazer a ligação hidráulica, se a água está límpida e sem impurezas. Abra o registro de 2 a 5 minutos para circulação e remoção de qualquer partícula. Lembre-se, jamais utilize mangueiras velhas ou usadas. O local escolhido para a instalação deve ficar próximo a um ponto d'água, uma tomada de uso individual, uma saída de água, pia ou ralo, para conectar a saída de água da lava-louças. Instale a lava-louças dentro do nicho do móvel planejado, que deve ter as seguintes dimensões. A parte traseira deve ficar virada para a parede. A lava-louças possui uma mangueira de entrada e uma de saída que podem ser conectadas do lado direito ou esquerdo a uma entrada de água à temperatura ambiente de acordo com a sua conveniência. Nossas máquinas possuem um aquecedor interno que já eleva a temperatura da água de trabalho. Não ligue em entrada de água pré-aquecida para evitar danos à máquina. Conecte a mangueira de alimentação para água fria em um conector roscado 3/4 e certifique-se que está fixada adequadamente. A tomada elétrica deve ter fio terra e estar dimensionada para o padrão de 250 volts por 10 amperes. Material de instalação: mangueira, engate e registro. A mangueira de drenagem deve ser instalada conforme o desenho. Deve ser colocada no tubo de drenagem com diâmetro maior ou igual a 40 milímetros, suspensa a uma altura de no mínimo 400 milímetros ou no máximo de 1 metro, caso esteja sendo conectada ao sifão da pia. Para o revestimento da porta, é importante saber as dimensões e sua instalação. Observe os tamanhos máximos e mínimos para a relação do revestimento do rodapé com a porta da lava-louças. Consulte o manual de instalação com uma tabela detalhada de medidas sugeridas. A lava-louças Eletromec possui um filtro de resíduos que impede entupimentos dos dispositivos aspersores que aplicam os jatos de água e evita que a sujeira volte para o ciclo de lavagem, que garante sempre o bom desempenho da lavadora. No painel de controle, você poderá optar por 7 diferentes programas para o dia a dia, de acordo com a sua necessidade ou com o modelo da lavadora. O programa de 60 minutos é perfeito para pratos levemente sujos, de uso normal, e para todas as panelas de uso diário. Já o programa pesado é ideal para as cargas mais sujas, como potes, panelas, caçarolas e pratos que têm acúmulo de alimentos secos. O programa Dia a Dia é indicado para utensílios com sujeira normal, como pratos, copos e panelas pouco sujas. O programa Delicado é excelente para os itens mais delicados, sensíveis a altas temperaturas. O modo Cristal é o mais indicado para a lavagem exclusiva de cristais, como todo o cuidado que eles necessitam. O programa Rápido é muito eficiente para a lavagem mais curta, ideal para cargas levemente sujas que não precisam de secagem. E o modo pré-enxágue é o melhor para enxaguar pratos que você pretende lavar mais tarde naquele mesmo dia, evitando que a sujeira impregne nos utensílios caso você decida adiar. Essa é a tecnologia Eletromec a serviço de sua necessidade.
5 temperaturas de lavagem adequadas para os mais diferentes tipos de louças de 40 a 60 graus Celsius, aplicada automaticamente e adequada ao programa escolhido. Os detergentes utilizados devem ser próprios e especiais para lava-louças, já que foram elaborados especialmente para remover as sujeiras sem fazer espuma. Escolha um de boa procedência no mercado. Observe agora como deve ser feita a adição do detergente. Abra o compartimento indicado para a lavagem e despeje o detergente até atingir o nível de dosagem demarcado. Para a pré-lavagem, coloque o detergente no compartimento indicado para esta operação. Para louças muito sujas, abasteça ambos os compartimentos. Para o funcionamento das lava-louças, é essencial o abastecimento do líquido tenso-ativo, também conhecido como líquido secante. Este é dispensado na hora do último enxágue para deixar as louças livres de manchas e escorrimento. Observe no visor para saber o nível da quantidade em que está o líquido secante e, se vazio, recarregue-o. Gire a tampa para abrir. Abasteça com cuidado para não transbordar. Coloque novamente a tampa e gire para fechar. O dispositivo de dosador foi ajustado especialmente para o Brasil. Se necessário, você ainda pode aumentar ou diminuir a dosagem de líquido secante utilizado no processo através do botão giratório. Caso observe que as louças não estão secando apropriadamente e ficando manchadas, reduza se houver brancura pegajosa nos pratos ou mancha azulada em artigos de vidro ou lâminas de faca. Recomendamos que utensílios grandes e difíceis de lavar sejam colocadas no cesto interior, como panelas, pratos e tigelas. Bandejas e tampas devem ser colocados no lado do cesto, para evitar o bloqueio dos aspersores. Panelas e tigelas, copos e xícaras sempre devem ser colocadas viradas de boca para baixo. Deve-se inclinar as panelas fundas para permitir que a água escorra. Observe como os talheres devem ser dispostos para garantir que a água circule livremente em torno de todos eles. Não são adequados para serem lavados na lava-louças os seguintes utensílios: talheres com cabo de madeira ou madrepérola, plásticos que não resistam ao calor, talheres com partes coladas que não resistam ao calor, utensílios de estanho ou cobre, utensílios de aço sujeito a ferrugem, utensílios de madeira ou feitos de fibra sintética. Consulte o manual para maiores detalhes. Não esqueça de remover grandes sobras de alimentos e amolecer as sobras de comida queimada em panelas. Observe agora o arranjo na lava-louças de 9 serviços. Similar ao já demonstrado anteriormente, as regras gerais se aplicam da mesma maneira. Nunca deixe os utensílios de cozinha com a sujidade interna contrário ao jato aspersor, a fim de remover a sujeira completamente. No manual de instruções, você terá uma tabela detalhada e completa de possíveis problemas relacionados às causas e às soluções. Seguem algumas dicas a serem consideradas antes de chamar a assistência técnica. Verifique se a máquina está ligada adequadamente na energia ou a água está chegando pelo encanamento com pressão mínima adequada. Se não usa lava-louças regularmente, procure ao menos ligá-la uma vez por semana para manter seus dutos úmidos. Proceda ao menos o programa rápido com uma pastilha de sabão a cada mês. Isto removerá odores desagradáveis. Sempre use detergente adequado e não deixe derramar o líquido secante quando abastecer, para evitar a formação de espuma. Sempre fechar a tampa do dosador antes de iniciar o programa para evitar mistura de tenso-ativo ao detergente. Isso pode gerar manchas e espuma. Não hesite em selecionar um programa pesado quando as louças estiverem muito sujas e certifique-se que os aspersores não fiquem bloqueados pela disposição incorreta das louças no cesto. Para checar após carregar as louças nos cestos, gire-os com a mão. Devem girar livremente. Por diversos fatores, manchas podem ainda aparecerem nas louças. Vários procedimentos são descritos detalhadamente passo a passo no manual. Checar o ajuste do dosador deveria estar no padrão na posição 4. Consulte-o sempre. Antes de chamar a assistência técnica, há alguns avisos que a lava-louça dá em forma de códigos. Vamos avaliar cada um. Se o display mostrar E1, significa que a porta está aberta ou não fechou adequadamente. Para corrigir, feche-a corretamente. Se o display mostrar E2, significa que não está entrando água na máquina. Checar se a torneira do registro de água está aberta e se há água no abastecimento. Se o display mostrar E3, significa que não está drenando a água suja para seu descarte. Verifique se a mangueira de drenagem não está dobrada ou o tubo de drenagem da residência não está obstruído. Se o display mostrar E4, significa que o sensor de temperatura de aquecimento da água não está operando.
chame a assistência técnica. Se o display mostrar E5, E6, significa que ocorreu um transbordamento de água interno na máquina e ela não funcionará até que seja sanado o problema. Chame a assistência técnica. Se o display mostrar E7, significa que ocorreu falha no sistema de aquecimento da água da máquina. Chame a assistência técnica. Cuidado para não forçar demasiadamente a fixação da lava-louças no nicho. Nunca puxe os cestos carregados para fora completamente ao mesmo tempo. Puxe um de cada vez. Puxá-los juntos exerce grande esforço às fixações do nicho. Poderá ocasionar seu rompimento. Caso a porta da lava-louças estiver abrindo sem qualquer pressão da mola ou não pare aberta, a mola de pressão da porta deverá ser ajustada. Caso o líquido tensoativo seja misturado ao detergente por uso inadequado, haverá a formação de espuma excessiva internamente. Nesse caso, será preciso proceder uma higienização da máquina. Sempre verifique se a tampa do dosador está fechada ao colocar o detergente. Inspire-se com a Eletromec. Buscamos sempre a melhor qualidade em todos os nossos produtos.